Bem-vindos a mais um Deep Dive. Olha, a nossa fonte hoje é bem particular. É a transcrição da segunda aula de um curso online de filosofia, lá de 21 de março de 2009. Interessante. E qual a nossa missão com esse material? A gente quer destilar os insights principais, sabe? Sobre autoconhecimento, a natureza da filosofia e o papel da linguagem. Tudo como foi apresentado ali. Certo. E já começa com uma coisa forte. Um exercício que a fonte propõe, escrever o próprio necrológio. Nossa! Parece meio mórbido, né? Mas eles dizem que é uma ferramenta poderosa pra quê, exatamente? A fonte descreve isso como um jeito de achar o tal fator unificador da vida. A ideia não é listar conquistas, tipo um currículo, sabe? Entendi. É mais imaginar como se fosse outra pessoa olhando para sua vida toda depois que você se foi. Qual foi a essência? Quem você quis ser? Não só o que você fez, mas a substância mesmo. Ah, tá. O material até cita umas inspirações, tipo Mallarmé, a eternidade mostrando a forma final, e Vigny, a vida como um sonho de jovem que se realiza. Basicamente, qual foi o tema central que você tentou viver? Sacou? Saquei. Então é menos sobre os atos e mais sobre a intenção central, a figura que se buscou construir ao longo do tempo? Isso. Mas essa intenção, ela não vive isolada, né? Esbarra no mundo real. O material fala em reabsorver a circunstância, um conceito do Ortega y Gasset. Como isso entra aí? Pois é. Aí que conecta. A fonte vê a vida como essa tensão, né? Constante. Entre o que a gente deseja ser por dentro e o que o mundo externo e até interno, tipo a hereditariedade, apresenta pra gente. Então, reabsorver a circunstância seria, bom, não só aceitar passivamente o que vem, mas se engajar com isso, tentar integrar esses fatores, mesmo os difíceis, nesse projeto de vida. Integrar ativamente, então. Exato. A sugestão é que até as coisas ruins, as adversidades, podem ser incorporadas nesse projeto, não só contornadas ou ignoradas. Interessante. E é aí que a coisa complica, pelo que eu vi na fonte. Por causa da linguagem. Se a chave é se conectar com essa experiência autêntica, com esse projeto, como que as palavras que a gente usa podem atrapalhar tanto? Olha, esse é um ponto central mesmo no material. Argumenta-se que, primeiro, a nossa memória já dá uma filtrada na percepção pura, sabe? A gente lembra mais fácil daquilo que já viu representado antes, culturalmente. Certo. E depois, talvez mais crucial ainda, a linguagem que a gente usa. Ela é coletiva. É herdada, cheia de clichê, de frase feita, muita coisa que vem da mídia, do senso comum. E aí o risco, né, é acabar expressando não a nossa experiência real, mas um eco do que a cultura ambiente deixa ou até espera que a gente diga. Quer dizer, então a gente corre o risco de usar palavras que não são nossas de verdade e perder o contato com o que a gente sentiu ou pensou de fato, e a fonte diz que isso torna a filosofia quase impossível. Exatamente isso. A argumentação é forte nesse ponto. Sem essa conexão fiel com a experiência e sem a luta para expressar isso com precisão, e descrevem isso como um trabalho quase artístico com a palavra, a filosofia vira repetição de ideia dos outros, ou então fica operando com dados que já estão meio falsificados por essa linguagem comum. Nossa. A filosofia de verdade, segundo essa visão, começaria justamente ali, onde as crenças prontas, as fórmulas, já não dão mais conta, entende? Entendi. Pesado isso. Então, se a linguagem do dia a dia pode ser essa armadilha, onde que a fonte sugere que a gente busque ajuda para articular melhor essa complexidade toda? Bom, aí aponta para a literatura. Mas não qualquer uma, né? A boa literatura, que seria aquela rica em nuances, em experiências humanas bem elaboradas. Certo, a literatura como um reservatório. Isso, tipo um reservatório de símbolos, de modelos, de complexidades que ajudam a gente a nomear e entender melhor a nossa vida interior e o mundo lá fora também. O material até lamenta uma suposta falta disso na cultura de massa e critica até partes da literatura brasileira por talvez não dar conta da complexidade real das pessoas, comparando com outras literaturas. E tem o alerta também, né? Sobre linguagem importada. Tem sim. Um alerta para não assimilar a linguagem de forma descuidada, especialmente do inglês, por exemplo, porque isso poderia achatar ou distorcer a nossa própria capacidade de expressão em português. Faz sentido.
E tudo isso, então, constrói uma visão da filosofia que é bem diferente do que a gente costuma pensar, né? Não só a coisa acadêmica. Muito diferente. A fonte chega a dizer que a filosofia é talvez 10% estudo formal, acadêmico, e 90% é prática pessoal intensa. É um trabalho de apropriação de si mesmo. Apropriação de si mesmo. De fortalecer a própria consciência para poder ser uma testemunha fidedigna da própria experiência. Esse autoexame todo, esse domínio da linguagem para expressar sua verdade. Isso seria o pré-requisito. Indispensável antes mesmo de sair buscando verdades gerais ou confiar sua analógica pura. Entendi. Então, para resumir a jornada que essa aula propõe, começa com um exercício radical de autodefinição, que é o necrológio, passa pelo confronto ativo com as circunstâncias da vida, o tal reabsorver, Isso. e desemboca nessa luta constante para achar uma linguagem que seja autêntica, resistindo aos clichês. É quase uma preparação do próprio indivíduo para poder filosofar. Exato. O foco é tudo em forjar o sujeito que vai filosofar, antes mesmo de mergulhar de cabeça nos sistemas filosóficos. É um trabalho de base mesmo, sabe? Deixar a própria consciência mais afinada, mais confiável como um instrumento. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, talvez. Num mundo que está transbordando de informação, de opinião pronta, de linguagem padronizada o tempo todo, que espaço e que esforço real a gente dedica para cultivar essa tal voz própria, essa conexão honesta com o que a gente vive, antes mesmo de tentar entender o mundo ou ter grandes ideias? É uma ótima provocação para a gente pensar. Fica aí a reflexão, então.